Você já parou para pensar por que, mesmo com toda a tecnologia, o conforto e a facilidade do mundo moderno, nós somos a geração mais cansada, ansiosa e desfocada da história? Parece um paradoxo, não é? Temos tudo na palma da mão, mas sentimos que não temos controle sobre nada, nem sobre o nosso tempo, nem sobre a nossa mente. A realidade crua é que a maioria das pessoas hoje, os 99%, vive no automático. São escravos de notificações, de dopamina barata e de prazeres imediatos que não constroem nada. Elas estão perdendo o prumo. Bem-vindos à nossa Semana do Foco Ancestral. Eu sou a Kátia e hoje eu quero te convidar a dar um passo atrás para poder saltar para a frente. Para estar à frente da maioria, você não precisa de mais aplicativos de produtividade ou do último gadget do mercado. Você precisa resgatar códigos de conduta que estão gravados no seu DNA, mas que o barulho digital te fez esquecer. Nossos ancestrais não tinham internet, mas tinham uma fibra e uma presença que nós estamos deixando escorrer pelos dedos. Eles sabiam o que era espera, sabiam o que era esforço e, principalmente, sabiam o que era o foco total na sobrevivência e no propósito. Estar à frente de 99% da população mundial hoje é essencialmente tornar-se ancestral em um mundo digital. É recuperar a sua soberania sobre os seus instintos e sobre a sua atenção. Neste vídeo, eu vou te entregar 5 hábitos fundamentais que vão recalibrar o seu sistema. Não são dicas superficiais de internet, são pilares de força para quem deseja ter uma mente inabalável e uma presença que impõe respeito. Se você sente que a sua energia está dispersa e que o seu brilho está adormecido, prepare-se. O choque de realidade hoje é o primeiro passo para você assumir o leme da sua vida e deixar a mediocridade para trás. Você está pronto para despertar o seu foco ancestral e entender como esses 5 hábitos vão te colocar em um patamar que a maioria nem consegue enxergar? O primeiro hábito para você sair da manada e recuperar sua soberania é o jejum de estímulos. Pense nos nossos ancestrais. Eles passavam horas, às vezes dias, em silêncio absoluto, observando o rastro de uma presa, o movimento das nuvens ou o estalar de uma fogueira. O cérebro humano foi moldado para o silêncio e para a observação profunda. Mas o que nós fazemos hoje? Do segundo em que acordamos até o momento em que fechamos os olhos, nós bombardeamos nossa mente com barulho, música, vídeos rápidos e notícias que não mudam a nossa vida em nada. A realidade crua é que nós estamos viciados em dopamina barata. Cada notificação no seu celular é um estímulo que fragmenta a sua atenção e rouba a sua fibra. Quando você não consegue ficar 5 minutos em uma fila ou esperar um café sem sacar o celular do bolso, você perdeu o seu prumo. Você se tornou uma presa fácil para o algoritmo. Estar à frente de 99% das pessoas hoje exige que você recupere a capacidade de suportar o tédio. O tédio é o solo onde a criatividade e a estratégia florescem. Praticar o jejum de estímulos é decidir deliberadamente desligar o ruído. É reservar a primeira hora da sua manhã para o seu próprio pensamento, sem a interferência da voz de estranhos na internet. É fazer as suas tarefas com foco total, uma de cada vez, como um caçador que não desvia o olho do seu objetivo. Quando você limpa o excesso de estímulos, a sua mente volta a ter clareza.
Você começa a enxergar oportunidades que os outros, distraídos pelo brilho da tela, jamais verão. Recupere o silêncio do caçador. Aprenda a ouvir a sua própria voz novamente. Quem domina a própria atenção, domina o próprio destino. Se você quer estar à frente, comece por onde a maioria falha. Proteja a sua mente do excesso de inutilidade. Esse é o primeiro passo para o verdadeiro foco ancestral. O segundo hábito para você se destacar de 99% das pessoas é a prática do desconforto voluntário. A realidade crua é que a modernidade nos tornou moles. Nós temos ar-condicionado, comida por aplicativo, poltronas macias e entretenimento sem esforço. O conforto excessivo é um sedativo que mata o seu brio e atrofia a sua coragem. Nossos ancestrais eram fortes porque o ambiente exigia força. Eles lidavam com o frio, com a fome e com o cansaço físico como parte natural da sua existência. Quando você escolhe o caminho mais fácil o tempo todo, você está dizendo ao seu cérebro que você não é capaz de lidar com a pressão. Praticar o desconforto voluntário é uma escolha estratégica para recuperar o seu prumo. Pode ser um banho gelado pela manhã, um período de jejum ou aquele treino intenso quando o corpo quer apenas o sofá. E por que fazemos isso? Não é por masoquismo, é por soberania. Quando você se coloca intencionalmente em uma situação difícil e decide não recuar, você está temperando a sua fibra como o ferreiro tempera o aço no fogo. Se você domina a sua vontade diante de um chuveiro frio ou de uma vontade de comer algo desnecessário, você está treinando para dominar qualquer crise que a vida jogue no seu caminho. Enquanto a maioria das pessoas desmorona diante do primeiro imprevisto, quem pratica o desconforto voluntário permanece de pé, lúcido e focado. Estar à frente da manada exige que você pare de fugir do que é difícil. O conforto é um lugar maravilhoso, mas lembre-se, nada cresce lá. O crescimento, a autoridade e o foco real nasce na arena do esforço. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma coisa difícil de fazer e faça com brio, apenas para provar a si mesma que quem manda na sua vida é a sua consciência e não os seus impulsos. É assim que o foco ancestral se torna a sua maior vantagem competitiva. É forte perceber como nos tornamos prisioneiros de facilidades que, no fundo, nos enfraquecem, não é? Mas você está aqui porque decidiu resgatar a sua fibra. Se esses primeiros hábitos já deram aquele estalo na sua mente, não esquece de deixar o seu gostei. É assim que o YouTube entende que este conteúdo precisa chegar em mais pessoas que buscam o seu próprio prumo. E se você quer caminhar com quem também busca a soberania sobre a própria vida, inscreva-se no canal. Agora respira fundo, porque os próximos 2 hábitos vão mexer com a forma como você enxerga o seu dia e as suas conexões. Vamos continuar? O terceiro hábito ancestral é, na verdade, um retorno às nossas raízes biológicas, o ritmo circadiano. Nossos ancestrais viviam sob a batuta do sol. Eles acordavam com a luz e descansavam com a escuridão. Hoje, nós vivemos sob luzes artificiais que enganam o nosso cérebro, destruindo a nossa produção de melatonina e, consequentemente, a nossa capacidade de foco e regeneração. Estar à frente de 99% das pessoas significa proteger o seu sono como se fosse o seu maior tesouro. Sem um sono de qualidade, a sua lucidez desaparece e a sua vontade fraqueja.
Honrar o ciclo do sol é devolver ao seu corpo a inteligência que ele levou milhares de anos para construir. E conectado a isso, temos o quarto hábito, a presença real. Vivemos na era da hiperconexão digital, mas nunca estivemos tão sozinhos. A realidade crua é que as redes sociais são um simulacro de tribo. Elas nos dão a ilusão de companhia, mas roubam a nossa energia vital. O foco ancestral exige que você cultive conexões reais, olho no olho. Nossos antepassados dependiam da tribo para sobreviver. A força vinha da confiança e do convívio verdadeiro. Para se destacar hoje, você precisa ser a pessoa que larga o celular quando está à mesa. Seja aquele que realmente ouve, que observa os gestos, que está presente de corpo e alma no momento. Menos tela, mais olho no olho. Quando você recupera a sua presença, você se torna uma figura de autoridade e confiança em um mar de pessoas distraídas e superficiais. Alinhar o seu corpo com a luz natural e a sua alma com conexões verdadeiras cria uma base inabalável para o seu prumo. Você para de reagir ao mundo virtual e começa a comandar a sua realidade física. Esses dois hábitos não são apenas sobre saúde, são sobre soberania biológica e social. Como você tem cuidado da sua luz e da sua tribo? Chegamos ao quinto e talvez mais raro hábito nos dias de hoje, o trabalho de mestre. No mundo dos 99%, tudo é feito com pressa, de qualquer jeito, apenas para entregar ou postar. Vivemos a era do descartável, mas o foco ancestral nos ensina algo oposto. Nossos antepassados, quando construíam uma ferramenta, uma casa ou uma obra de arte, faziam para durar gerações. Eles colocavam seu brio e a sua honra em cada detalhe. Estar à frente da maioria hoje é resgatar essa mentalidade de artesão. É o hábito de fazer as coisas com profundidade, o que chamamos de deep work. É sentar para realizar uma tarefa e não permitir que nada te distraia até que ela esteja concluída com excelência. A realidade crua é que a mediocridade é a norma. Por isso, quando você decide fazer algo com maestria, você se torna um gigante em um deserto de amadores. Ter esse prumo no trabalho significa que você não busca apenas o resultado financeiro, mas a satisfação interna de saber que deu o seu melhor. Isso cria um diferencial que nenhum algoritmo consegue copiar: a alma no que se faz. O trabalho de mestre exige paciência, exige que você suporte a frustração de não ver o resultado imediato, mas confie no processo de construção. Quando você une o jejum de estímulos, o desconforto voluntário, o ritmo natural e a presença real a este quinto hábito, você não está apenas sendo produtivo, você está construindo um legado. Você está recuperando a sua soberania sobre o tempo e sobre o seu talento. Ser ancestral em 2026 é a sua maior rebeldia e o seu maior trunfo. O mundo digital tenta te fragmentar, mas o foco ancestral te torna inteiro. Qual dessas sementes você vai plantar hoje no seu jardim? Passamos hoje por 5 portais que nos levam de volta à nossa força original. Não são apenas hábitos, são ferramentas de resgate para quem cansou de viver na superfície. A Semana do Foco Ancestral está apenas começando e eu quero que você leve essa reflexão para o seu travesseiro hoje. Você está vivendo como o dono da sua história ou como um passageiro distraído?
Eu sou a Kátia e o meu objetivo aqui no Jardineiro da Mente é te ajudar a limpar as ervas daninhas da distração para que a sua verdadeira essência possa florescer. Se este vídeo te deu o prumo que você precisava para começar a semana, compartilhe ele com aquela pessoa que você sabe que tem um potencial gigante, mas está perdida no barulho do mundo. Obrigado por confiar no meu trabalho e por caminhar comigo. Um beijo grande no seu coração, mantenha a sua fibra, honre a sua ancestralidade e a gente se vê na quarta-feira. Até lá!